Boa noite, gente. Como é que vocês estão? Boa noite, Ana. Como é que você tá? Olá, tudo bem? Tudo Que certo? bom. Me Que ouve bom bem, que todo você tá mundo? bem. Tô te ouvindo bem. Tá. Acredito que o pessoal do chat também. É, Vamos lá. Ana, inclusive, já vou aproveitar e perguntar agora pra você já. Você quer que eu te apresente de uma forma mais detalhada agora ou você prefere que você faça isso? Ah, pode apresentar de uma forma detalhada, não tem problema não. Beleza, beleza, claro. Eu Então, nunca falo muito sobre mim, sempre esqueço. Desculpa. não, tudo bem. Não, acontece. Primeiramente, boa noite para todo mundo. Quem, para caso, né, alguém tenha entrado aí na palestra, tenha entrado na transmissão e não sabe quem é a Anne, primeiramente está perdendo muita coisa, tá? Mas a Ana, ela é. Eu falei Anne antes ou não? Acho que foi. Acho que foi. Eu tô cansada pra cara. Enfim, acontece. Tranquilo, Ana, tranquilo. Ana Né, tá bom? É, ela é Ela é uma engenheira de software sênior. Ela atua principalmente com JavaScript barra TypeScript e com o framework Nest.js. E além disso, ela desenvolve projetos, desenvolve conteúdos, como a palestra de hoje, né, para a comunidade, sempre de maneira gratuita. Tá? Para vocês seguirem ela em todas as redes sociais, e no caso, as redes que ela deixou no próprio site da Codecom para ser divulgado e tal, é o Twitter, o GitHub e o LinkedIn dela, as três sendo Ana Nery Dev, tudo junto, certinho? Hoje ela vai apresentar uma palestra sobre System Design, né? Construindo sistemas robustos e escaláveis. Ela vai explorar os fundamentos, os fundamentos do System Design e como esses conceitos podem ser usados para construir esses sistemas robustos e escaláveis, certo? Quem quiser mandar alguma pergunta no chat, pode mandar, que se sobrar um tempinho no final da palestra, eu vou perguntar para ela. E alguns avisos finais que a organização da Codecom me pediu para eu dar é que tá rolando uma promoção de camisetas da loja da Developer, tá? 20% de desconto nas camisetas, tanto da Codecom quanto da Devs Cansados. É só você procurar o stand da Developer no próprio mapa da Codecom. E, além disso, vai rolar uma Codecom presencial dia 26 de agosto em Joinville. Os ingressos já estão à venda. E também um evento da Codecom para sêniors ou para pessoas que estão buscando se tornar sêniors, como a Ana, dia 28/10 em Florianópolis. Os ingressos ainda não estão à venda, mas sigam e acompanhem as redes sociais da Codecom para saber quando os ingressos estão à venda. Então agora, Ana, tá tudo com você, apresente, brilhe e é isso. Muito obrigado. Obrigada, Alissa. Eu vou apresentar aqui meus slides. Dá para ver tudo certinho? Ah, boa. Boa. Vou colocar aqui. Agora eu não vou conseguir ver muito, né? Vou ficar vendo aqui na câmera. É um pouco monólogo, mas como a Alicia falou, mandem nos comentários conforme vocês forem tendo dúvidas ou insights que a gente pode trocar uma ideia no final dos slides, tá? Bom, mas a ideia hoje é falar sobre como a gente consegue construir sistemas robustos e escaláveis. E eu vou explorar com vocês os fundamentos de System Design, mas eu não quero ficar muito, assim, tipo, focando só na teoria. Por conta disso, eu até comentei lá no meu Twitter, que aliás é Ana Nery Dev, caso vocês queiram me seguir por lá, que eu queria trazer um pouco mais de prática, sabe? Ah, bom, enfim. Eu coloquei até no meu Twitter que, tipo assim, eu queria explorar um pouco mais da prática. Aí, por conta disso, quando eu estava montando a minha apresentação, eu resolvi fazer o System Design, como eu faria o System Design, de uma plataforma de streaming como a Netflix ou a HBO da vida, por exemplo, né? Então, eu montei todo um case aqui que eu vou querer fazer junto com vocês. Espero que gostem, tá, gente? Então vamos lá. O System Design, né? Eu vou usar apenas numa entrevista? É uma dúvida que eu realmente tinha, porque até um certo tempo eu só estava vendo esse tipo de tema em entrevistas e entrevistas internacionais.
né? E quando eu fui pesquisar para estudar sobre esse tema, eu encontrava muito mais conteúdos na língua de inglês do que em português necessariamente. E eu comecei a refletir muito, tipo, sobre o porquê e como eu conseguiria mudar um pouco isso e me ajudando. E nesse ano eu resolvi ter uma iniciativa de focar minha produção de conteúdo nesse conceito, nesse meio que um tipo de arquitetura de system design, justamente para poder desmistificar tudo isso, porque hoje no meu trabalho, como uma engenheira de software sênior, uma das minhas principais responsabilidades é desenvolver system design de forma macro, para que o time consiga entender gargalos de sistema e a gente consiga criar backlogs e trabalhar em cima disso. Então, não é apenas entrevistas que a gente usa, é uma ferramenta muito usada em formato de avaliação nas entrevistas, por quê? Porque você consegue ser agnóstico à tecnologia. Então, no System Design, você não precisa falar que vai usar X, Y em linguagem, como você vai usar. Você não precisa falar que você vai usar todos os frameworks. Você consegue ser agnóstico quanto a isso. E para uma entrevista, né, às vezes, pelo menos muitas das vagas, a pessoa não quer saber, no momento daquela etapa da entrevista, se você sabe X features do JavaScript, mas se você sabe montar um sistema de ponta a ponta e se você consegue, né, entender os gargalos desse sistema. Então, por isso que é muito utilizado em entrevista, justamente porque eu particularmente acho que é uma ótima ferramenta de avaliação, que a gente consegue entender onde que aquela pessoa que está sendo entrevistada, ela entende de um sistema de ponta a ponta, né? Bom, e qual é a diferença de um system design e de uma arquitetura de soluções? Eu acho que faltou nesse slide colocar também design system, porque tem uma galera que confunde, tanto sempre quando eu posto, eu falo sobre system design, e tem uma galera que fala, uai, mas isso não é aquilo que é usado no design, no UX? Aí eu falo, não, gente, é uma troca de palavras, mas muda totalmente o contexto, né? O design system é um conjunto de componentes que ajuda a ser reutilizado para criar aplicações. System design é totalmente diferente. E agora falando sobre system design e arquitetura de soluções, né? Que é uma dúvida recorrente também, porque arquitetura de soluções a gente faz de forma macro também, a gente monta componentes. Mas ambos são termos relacionados, tá? E eles se referem aí a diferentes aspectos do processo de desenvolvimento de software. Então, embora tenha sobreposições sobre eles, eles têm focos diferentes. Então, o System Design, ele tem foco em projetar o seu sistema. Então, ele concentra em projetar estruturas, componentes de um sistema de software. Então, o System Design é uma forma abstrata de sistema, onde eu identifico módulos principais, componentes e como esses componentes vão interagir entre si. Tá? E o System Design, ele aborda questões como escalabilidade, modelagem de bancos de dados, desempenho, segurança, como que eu vou dar manutenção a isso, né? Por isso que os fundamentos de computação, que é os fundamentos que eu vou falar hoje com vocês, são muito importantes para a gente construir System Design, justamente porque ele aborda tudo isso. E a essência do System Design em si é ter a preocupação de criar uma arquitetura eficiente e robusta, vulgo o nome aí da palestra, que atenda os requisitos funcionais e não funcionais de um sistema. Né? Por isso que quando é usado numa entrevista, a gente sempre tem esses requisitos para a gente conseguir trabalhar. E não vai ser diferente hoje, né? Bom, e por outro lado, uma arquitetura de soluções, ela abrange uma perspectiva mais ampla e ela considera o contexto de um projeto de software junto no contexto da regra de negócio. Então, tem que atender uma regra de negócio específica. E se concentra em projetar uma solução completa de ponta a ponta. E o objetivo de uma arquitetura de soluções é sempre atender às necessidades de negócio e tecnologia de uma determinada organização, empresa, tá? E a arquitetura de soluções, ela envolve identificação e alinhamento dos objetivos de negócio, onde e como quer chegar, seleções de tecnologias adequadas. Então, é uma análise bem minuciosa em qual tecnologia faz sentido para qual cenário, e avaliação de riscos e a definição de uma estratégia para poder implantar essa arquitetura posteriormente, tá? Então, se a gente for resumir a diferença, né, de System Design e arquitetura de soluções, a gente pode dizer que System Design está mais relacionado à estrutura interna
e ao design de um sistema, do software como um todo, enquanto a arquitetura de soluções abrange a versão holística da solução, considerando aspectos de negócio, tecnologia e um contexto organizacional para poder fazer a implantação disso posteriormente, tá? Porque se a gente for usar o System Design, considerando que depois disso a gente já vai começar a implantar, realmente não dá, porque ele é outro tipo de arquitetura, assim, né? Mas ambos têm uma importância muito grande, assim, para o desenvolvimento de software bem sucedido e trabalham sempre em conjunto na construção aí de sistemas. Por isso que eu disse no início aí da minha fala que eu uso bastante no meu trabalho para a gente pensar em coisas macros, né? Já aviso, gente, que meus slides não tem muitos textos, tá? Então, é bom eu prestar atenção no que eu tô falando. Eu sempre gosto de deixar os slides com o mínimo possível para a galera conseguir focar, assim, na explicação, tá? Então, vamos lá. Isso aqui é um exemplo de como funcionaria uma arquitetura. Nesse caso da Netflix, como é um case que a gente vai estar trabalhando hoje, né? Então, a gente tem aí os devices, uma API Proxy Service, e aí, aqui, a gente vai ter como seria um system design baseado no serviço de streaming, nesse caso, a Netflix. Então, você vê que aqui a gente tem o nosso cliente, a gente tem um fundamento aí, que é o load balancer, né, fazendo balanceamento de entrega para determinadas APIs. A gente tem a API de subscriptions, de usuários, de vídeos. A gente tem bancos de dados que armazenam determinados tipos de dados. Então, você vê que é algo bem mais que se a gente fosse implementar numa próxima frente, não daria. Justamente porque é uma visão de como é holístico todo, né? E, bom, eu gosto muito de fazer analogias, né? Então, qual seria a analogia que a gente conseguiria fazer para o System Design? Vamos pensar que o System Design, ele é como se fosse um projeto arquitetônico de uma casa, né? Então, com o projeto arquitetônico envolve a gente ter uma pessoa de arquitetura que vai projetar a casa, a estruturação, definir distribuição de cômodos, como que vai ficar tudo bonitinho. Eu gosto bastante de seguir uma youtuber de arquitetura que chama Doma Arquitetura. Então, System Design é a Doma Arquitetura. Então, ela projeta todo o layout interno, a localização dos sistemas elétricos, como que vai ser cada cômodo e tudo mais. E o arquiteto, ele se concentra na criação de um design eficiente, funcional para casa, levando em consideração os requisitos como espaço habitável, o fluxo de pessoas, a estética e tudo mais. A arquitetura de soluções, ela seria compatível ao planejamento de toda a propriedade, sabe, em que a casa vai ser construída, considerando a infraestrutura e os requisitos internos. Então, nesse caso, o arquiteto de soluções atuaria como um arquiteto urbanista ou paisagista, e ele vai analisar todo o contexto que a casa está sendo construída. E como a localização, terreno, clima, restrições legais da casa, se pode ou não fazer uma piscina, essas coisas. E além disso, ele considera a casa como ela se encaixa num bairro ou comunidade mais ampla, como acessibilidade, segurança, infraestrutura, de suporte, né, como ele vai implementar água, esgoto, energia e outras condições. Assim, enquanto o arquiteto trabalha no design e na estrutura interna da casa. Nesse caso, seria o System Design. Então, o arquiteto de soluções ele vai se preocupar com uma visão mais ampla da propriedade, considerando as necessidades de um contexto externo. Como que essa casa vai ficar visível externamente e tudo mais. Então, é uma analogia, assim, bem básica, bem macro do nosso dia a dia, para mostrar que a diferença assim, de uma arquitetura de soluções e de um system design, né? Então, para vocês terem ideia, a arquitetura de soluções seria realmente urbanista, que se preocupa como cada módulo da casa vai fazer sentido para a rua, porque a gente sabe, né? A Doma Arquitetura, por exemplo, ela fala sobre toda a parte bonita, como que vai ficar, ela dá todos os detalhes, mas assim, ela não fala assim, vamos ter que colocar tantos canos, nesse terreno a gente não pode colocar determinado tipo de cimento, sei lá, não manjo nada de arquitetura, mas seria mais ou menos isso. Bom, então agora vamos falar como eu montaria um system design para um streaming de vídeo, tá? Levando em consideração que a gente já entendeu o que é um system design e qual é o objetivo dele. Bom, primeiro, eu quero entender os requisitos que eu tenho. Então, a gente tem dois tipos de requisito, né? Os funcionais e os não funcionais. Nesse caso, quais são os requisitos funcionais? Bom, os usuários devem ter a capacidade de transmitir e compartilhar vídeos, ok?
A equipe de conteúdo ou usuários, no caso do YouTube, devem ser capazes de fazer upload de novos vídeos, dependente do que seja, filmes, episódios, programas de TV, entre outros. E os usuários devem ser capazes de pesquisar vídeos usando títulos ou tags, tá? E por fim, os usuários devem ser capazes de comentar em um vídeo, assim como no YouTube. Então, assim, aqui a gente vai fazer um streaming como se fosse o que a gente está fazendo agora. A gente está fazendo uma live, um streaming de vídeo no YouTube. Então, eu quero fazer exatamente isso que eu estou fazendo agora. E eu quero que as pessoas assistam meu vídeo em tempo real. Então, eu sei que eu tenho 4 requisitos aí. Eu tenho que compartilhar, fazer transmissão. Eu sei que os usuários eles devem ser capazes de fazer uploads, então eu tenho que ter um upload de vídeo decente. Eu tenho que ter uma API de pesquisa e tenho que ter aí uma API de comentários. E quais são os requisitos não funcionais? Que são a parte um pouco mais técnica, né? Bom, tem que ter uma alta disponibilidade com baixa latência, tem que ter uma alta confiabilidade, então nenhum upload de vídeo deverá ser perdido durante esse sistema, né, durante essa subida. O sistema deve ser escalável e eficiente, então ele deve suportar o tanto de usuários que ele promete comportar. E alguns conteúdos têm que ser bloqueados por geolocalização, assim como na Netflix, né? A gente não consegue assistir determinadas séries em diferentes países. Determinado conteúdo deve ser bloqueado por geolocalização, assim como eu falei. Retomar a reprodução de vídeos a partir do ponto em que o usuário parou, né? Então, eu quero parar um vídeo na hora que eu vou fazer minhas coisas e na hora que eu voltar, tiver desligado, o computador ligado, eu quero estar naquela mesma barra de reprodução. E, claro, deve registrar métricas e análise dos vídeos, né? Isso é muito importante. Não adianta só a gente construir, a gente precisa entender, né, onde que está chegando, como que está chegando e como está funcionando. Eu criei aqui uma tabelazinha com uma estimativa macro de armazenamento e tráfego e banda larga que eu projeto para esse meu sistema, né? Então, eu tenho um tipo estimativa. Bom, eu tenho um tipo de usuários por dia. Eu espero que tenha 200 milhões de usuários por dia. Eu sei que isso é completamente utópico no novo sistema, mas eu quero que o meu system design ele comporte isso. Vão ter 12 mil requisições por segundo, mais ou menos 5 terabytes de armazenamento por dia e 50 gigabytes de banda larga. Então, eu tenho que fazer com que meu sistema comporte tudo isso. Então, beleza, vamos fazer tudo isso. Primeira coisa, eu preciso modelar os meus dados. Eu preciso entender quais camadas eu tenho atendendo os requisitos e como eu vou salvar cada dado, né? Então, vocês percebam que... Puxa, eu não consigo mostrar meu mouse aqui. Ui, peraí. Deixa eu só ver como eu consigo mostrar o meu mouse. Bom, enfim. Mas vocês estão vendo aqui na tela que todas as tabelas se comunicam de um para muitos, né? Então, a gente tem a tabela de usuários. A tabela de usuários, ela é de um para muitos para visualizações. Eu só posso ter um usuário por ID, mas um usuário pode ter tantas visualizações num determinado vídeo, que tem a mesma perspectiva de um para muitos com as visualizações. E o usuário se comporta diferente com os comentários, é de um para muitos também. Então, um usuário pode fazer N comentários. E um usuário pode assistir N vídeos, justamente a gente tem as tabs. E um vídeo pode ter N comentários e a gente tem as tags dos vídeos aí também. Que pode ter, um vídeo pode ter N tags, tá? Bom, vou modelar a API e como os serviços vão se comunicar. Então, como seria a minha API de streaming de vídeos? Eu vou ter um campo de vídeo ID, que vai ser um tipo de dado UID. Então, vai ser o ID que o vídeo vai ser transmitido. Eu vou ter o codec, tá? Que vai requerir aí o codec do vídeo em questão. Então, vai ser todos esses tipos. Vou ter a resolução do vídeo, o offset e o que ele vai retornar. Ele vai retornar, então, um stream, né? Um dado stream, que vai ser o vídeo stream, que vai ser o data stream do vídeo que vai ser requisitado. Então, é um tipo de dado stream, tá? Eu vou ter aí também o upload de vídeo, então vai ser bem básico, você vai ter o título, descrição, os dados e as tags, e ele vai retornar um booleano representando que a requisição teve sucesso ou não,
tá? Lembrando que os dados, eles vão ser um byte, um tipo de dado byte, tá? Para conseguir concluir todo o dado do vídeo, né? Eu pensei em colocar um tipo, talvez array aqui, mas eu acho que não faria sentido porque a gente precisa do byte string do vídeo, né? Então é outro tipo de dado, porque eu quero subir um vídeo, né? Eu quero subir um tipo de arquivo diferente. Por fim, eu quero a busca de vídeo, né? Então eu vou ter um query string, que vai ser o search query para fazer a busca de usuário. O next page vai ser um string, e ele vai ser um token para ir para a próxima página, mas essa paginação é opcional, até porque ela não estava nos requisitos, mas eu achei que faria sentido colocar aqui. E ele vai retornar um array de vídeos com todos os vídeos disponíveis para uma determinada query. E eu vou modelar os comentários. Como seria a API de comentários? Ela vai ter o vídeo ID e o comentário, né? Então é bem básico. Ela vai usar o vídeo ID de herança, né? Então vai pegar o ID do vídeo que o usuário quer ou não assistir, o texto em si a ser comentado, tá? E o booleano, né, retornando que deu sucesso ou não. Então, assim, isso durante uma entrevista ou durante quando a gente está pensando aí a fazer o nosso system design, é muito importante a gente pensar quais APIs a gente vai querer ter e se a gente vai querer ter, né? Mas, assim, é completamente opcional, assim. O que eu gosto do system design é que ele não é uma regra. Tipo assim, você já tem que começar modelando os dados, depois ir para APIs. Não, se você já tem um conhecimento macro do sistema, já vamos montando os bloquinhos e ir fazendo. Agora, numa entrevista de emprego, é interessante você dar o máximo de detalhes possíveis do que você sabe. Então, eu sei modelar dados, eu quero modelar os dados para conseguir ter um marco inicial de como fazer. Levando em consideração que numa entrevista a gente tem menos de 1 hora, muitas das vezes, começar por um caminho que você consiga entender todo o sistema é bem mais positivo. Bom, agora é escolher uma arquitetura e começar a montar o seu system design. No meu caso, eu escolhi microservices. Só que por onde eu começo, né? Tipo, eu tenho os requisitos, eu tenho os campos que eu quero, mas como eu coloco todos esses meus pensamentos em bloquinhos para eu poder montar, né? Que eu lembro que essa era muito da minha dificuldade quando eu comecei a pensar em system design. A gente tem aí o Michael do The Office confusíssimo. Bom, mas antes de começar, deixa eu me apresentar para vocês. Eu sou a Ana Neri, como a Alice apresentou, sou Senior Software Engineer, resolvedora de problemas utilizando JavaScript e Node.js. Eu tenho conteúdo técnico, tá? E em todas as redes sociais vocês me encontram como Ana Neri Dev. Então, se vocês quiserem entender mais como funciona meu dia a dia, como eu resolvo problemas, como eu aplico testabilidade, como eu testo softwares legados e tal, vocês conseguem acompanhar aí. Sou baixista numa banda e eu toco pop e metal, bem distinto, mas é o tipo de música que eu toco aí com a minha banda. Sou ratinha de academia, então outras das coisas que eu compartilho aí nas minhas redes é meu dia a dia mais saudável e que para mim já virou, tipo, eu já começo meu dia na academia e eu gosto muito de compartilhar esse tipo de pensamento, né, de uma vida mais saudável, não só esteticamente, não só nosso saúde física, mas a saúde mental. E sou mãe de pet, assim como vocês ouviram, um latidinho aqui, tenho 2 cachorros, 2 gatos e provavelmente eles vão estar por aqui durante a palestra, tá? Então vamos lá. Como eu começaria montando? Então, eu tenho os meus usuários, eles vão estar lá na web, e eles vão se comunicar, primeiramente, com uma camada totalmente inicial, que é APIs de listagem, o ISP, né, que é a comunicação geral com protocolo web, e um filtro inicial de usuário, né, porque pensa que os usuários, esse quadradinho mostra como todos os usuários vão se comunicando, já vão se cadastrando, e aí eu preciso fazer um filtro disso para levar para a web, né. Para eu conseguir gerenciar todos eles, eu vou utilizar um conceito de load balancer, na qual eu balanceio o carregamento das minhas informações e entrego ele paginado ou para outro tipo de serviço que eu preciso. Então, aqui eu vou levar o meu load balancer para a minha API de usuários, que vai se comunicar com a minha API do meu serviço de comentários. E essa minha API de usuários, ela também vai ter muitos efeitos eu coloquei aqui, eu acho. Ela também vai se comunicar com uma
Eita, peraí. Deixa eu já trazer tudo, né? Peraí. Tá. A minha API de usuários vai se comunicar aí com o minha serviço de comentários. Eu tenho meu serviço de vídeos que vai fazer todo aquele rolê de vídeos que a gente viu. E ele também tem um load balancer para ele conseguir levar essas informações tanto para um tracing quanto para um cache. Ana, por que o tracing? Um dos requisitos era que a gente conseguisse ter o monitoramento da aplicação. O tracing por si só, ele vai salvar os dados que eu quero ter como monitoramento para um banco de dados que vai ler e vai escrever. E aqui eu escolheria utilizar um conceito de database locking, que aí eu consigo fazer esse estilo CQRS de writing e reading para um sistema de database locking. E claro, vou ter um sistema de cache, é importante a gente ter essas informações salvas em memória para a gente conseguir distribuir informações, determinadas informações para os usuários. E aí, aqui eu tenho como vai funcionar meu CDN, que é o Content Delivery Network, como a minha vai ser minha entrega de conteúdos via network. Então aqui eu também optei por utilizar um load balancer. E aí o load balancer ele vai seguir vários steps. Vai levar o meu conteúdo para um file chunker, que vai levar para um filtro de conteúdo, que vai transpilar tudo isso para na hora que ele levar para uma conversação de qualidade, ele conseguir distribuir esses meus conteúdos para todos os tipos de qualidade de vídeos. Então vai ter 4K, 1080p, 1440p. E seria mais ou menos isso como um todo. E claro, tem o load balancer que eu esqueci de colocar. Mas seria mais ou menos isso que eu faria com o meu sistema como um todo, tá? São muitos conceitos, tá? O que eu vou falar aqui para vocês vão ser alguns deles e outros mais, mas seria mais ou menos assim que eu montaria um sistema de streaming, um serviço de streaming. Usaria o CDN, que é algo super comum da gente ver de streaming, o load balancer, o tracing, que eu acho super importante. E eu acho que nesse caso caberia muito um CQRS, né? Um banco para leitura, um banco para escrita e um database locking para eu conseguir bloquear caso eu tenha um superset de armazenamento de dados aí, né? Acho que a Amanda Portela, né, a Amy palestrou sobre banco de dados ontem, então a live vai ficar salva e eu acho que vale super a pena vocês verem a palestra dela sobre banco de dados também. Bom, fundamentos extremamente importantes. Então, se você é aquele GIF do Michael, se você é esse Michael aqui que não tinha ideia por onde começar, os fundamentos eles são uma parte extremamente necessária e importante para você ter um início, sabe? Você saber por onde começar e como conseguir estruturar todo o seu system design. Claro que não é apenas saber, você precisa estudar, né? Aplicar via código e entender a teoria e a prática, tá? Bom, primeiro é saber IP address, IPv4, DNS, né? Que são conceitos super importantes de endereçamento e entrega de protocolos web, que são interessantes de você saber o conceito por debaixo deles, para você conseguir, na hora de explicar como você vai usar determinado protocolo, você ter argumentos para isso. E, claro, você entender como tudo funciona por debaixo dos panos. Saber sobre client-server e o modelo client-server model. É o modelo mais comum de entrega de conteúdos aí. Conteúdos não, vai de cliente-servidor, né? A gente tem um cliente, que seria o requisitante de um determinado serviço, e o servidor, que é o que vai disponibilizar. E aí tem o cliente e o servidor, que é o cliente se comunicando diretamente com o servidor. Então, o modelinho aí mais comum que a gente encontra. Temos aí os protocolos de rede, que foram aqueles que eu apresentei para vocês, o IP, IPv4 e assim por diante. Cada protocolo, determinado protocolo, tem a sua determinada responsabilidade para poder entregar com mais integridade os dados da web, né, e as URLs da web. A gente tem um fundamento super legal, que é o Blob Storage, que eu acho que se eu fosse refazer esse meu system design, eu utilizaria esse tipo de armazenamento para eu poder armazenar os vídeos que são feitos de upload aí do meu sistema. O Blob Storage, o Blob em si, ele é uma sigla de Binar Large Object, ou seja, grandes números binários e tal. Então, é um sistema de armazenamento específico para armazenar esses dados, né, diferentes, que seriam vídeos, um arquivo XML, fotos e assim por diante.
E ele funciona assim da seguinte forma: eu tenho o serviço de blob storage e o meu serviço de hospedagem que gera os arquivos de log para um serviço de blob storage consecutivo. Temos conexão peer-to-peer. Diferente do client-server model, conexões peer-to-peer se comunicam diretamente umas com as outras. Então, o meu cliente, ele é o meu servidor diretamente. Então, aqui eu tenho um exemplo de como seria com o client-server model. Então, eu tenho o cliente que se comunica com o servidor, né? Então, aqui é um sistema de upload de arquivos. Então, eu tenho upload de arquivos para o servidor salva o arquivo dentro de um armazenamento e aí o cliente faz o download desse arquivo consecutivo. Na conexão peer-to-peer, o cliente envia o arquivo diretamente para o cliente, tá? Então, é como se fosse, deixa eu parar para pensar, o AirDrop do nosso iPhone, para quem utiliza. Então, a gente envia um arquivo diretamente para o celular. Então, o meu celular, ele é tanto servidor quanto cliente, o requisitante, né? O padrão PubSub, né, utilizando aí um sistema de mensageria para a gente conseguir fazer envios ou recebimentos de dados. O padrão PubSub, a gente tem um publish e um subscriber. O publish vai ser o que vai publicar as informações dentro do subscriber. E nesse meio campo, a gente tem um broker, que vai ser o tópico, que vai fazer o hash dessas mensagens para poder enviar para determinado subscriber. Né? Então, é um tipo de fundamento que dá para você usar aí no seu sistema. Como eu falei para vocês, eu utilizaria Database Inlocking lá no meu System Design. O que seria isso? É uma estratégia de banco de dados para quando você tem um superset de informações, você consiga fazer isso. E aí, é comumente feito para bancos de dados que utilizam leitura e escrita, porque eu tenho o RedLock. Então, quando eu tenho dados a mais que eu quero ler, eu faço uma distribuição mais mitigada, entrego ela para o usuário mitigada, né? Mesma coisa para escrita. Eu bloqueio a escrita na hora que eu tenho um vazamento, um grande número de dados para serem salvos. Aqui eu tenho um exemplo de como funcionaria no RedLock e no WriteLock. Então, a gente tem o documento que vai ser lido, então ele fica bloqueado para ser escrito, mas permitido para leitura, e diferente do segundo, né, que é permitido para escrita, mas proibido aí para leitura, e só permite escrita, acho que paginada, né, para novas escritas ele não é permitido. Esse aqui é um exemplo utilizando o MySQL, que aliás, eu nem falei isso, mas um banco de dados que eu escolheria para esse serviço, que eu fiz o System Design, seria um banco de dados Postgres, tá? E claro, a gente tem o cache, que é super importante. O cache, ele vai muito além de um Redis da vida, né? Acho que todo mundo conhece Redis, né? Esse serviço de cache de sistemas. Mas ele é uma ferramenta importante que quando a gente consegue utilizar ela, né? A gente tem um banco de dados cache, a gente consegue captar muitas informações importantes desse pessoa usuária para a gente conseguir utilizar em outros serviços. Então, por exemplo, para eu criar um sistema de recomendação de novos vídeos, né? Eu preciso ter salvo em memória o que aquela pessoa gosta de ver para poder recomendar coisas que sejam que façam sentido, né? Aqui eu tenho um exemplo de como seria, né? A aplicação acessando diretamente o cache. E a gente tem alguns tipos de cache. A gente tem o cache memória, que é utilizar toda a estrutura de dados para fazer um armazenamento em memória, que seria basicamente isso que eu falei para vocês. A gente tem o cache em disco, que é eu armazeno em disco para eu ter uma busca imediata, né? Então eu salvo em disco para um determinado servidor. Sorry, desligou aqui. Então eu salvo em memória. Não, salvo em disco para poder fazer uma busca daquilo. E claro, a gente tem o gerenciamento de cache. Então eu implemento um algoritmo de substituição para que eu não tenha muitos dados dentro do cache. Então eu poderia utilizar o LRU ou LFU. O LRU é um Last Recent Used. Então eu consigo capturar esses algoritmos de substituição para eu conseguir limpar o meu cache de tempos em tempos, né? Para conseguir ter um sistema mais íntegro. Bom, log, monitoramento e trace. Eu não preciso nem falar mais de como é importante a gente entender o que está acontecendo com a nossa aplicação. Se você está me assistindo, é uma pessoa júnior ou ainda está entrando na área, entenda como é importante a gente visualizar o que está acontecendo com o que a gente está fazendo. Né? Vamos supor
quando a gente, por exemplo, compra algo no Mercado Livre, a gente quer saber quanto tempo falta para chegar, em que step tá, e a gente sempre fica buscando lá na página do Mercado Livre quanto tempo falta e tal. Então é exatamente ter esse tracing, só que do meu código, né? Então eu vejo em quais passos ele chegou, o que está salvando, como está salvando, né? Os picos de memória que estão tendo, para eu conseguir ter um sistema mais íntegro e caso dê um problema, eu consiga atuar imediatamente, sabe? É algo super importante dentro de software que deve ser pensado num system design, numa arquitetura de soluções e etc. Bom, bora lá então criar sistemas mais escaláveis. A minha ideia aqui não foi trazer uma receita de bolo para você, não foi trazer o que é certo, o que é errado, uma regra, não. Foi trazer fundamentos, trazer como eu faria, trazer opções que possam te ajudar na hora que você for pensar em novos serviços dentro do seu trabalho ou dos seus projetos pessoais mesmo, você consiga ter uma visão holística de como montar isso sem necessariamente precisar de tecnologias e frameworks, né? Como eu consigo pensar um pouquinho antes disso, né? E conseguir projetar sistemas que sejam mais acessíveis à pessoa usuária, né? Que no fim das contas é para quem a gente pensa tudo o que a gente faz, né? É isso que eu queria apresentar para vocês. O objetivo da palestra era realmente ser objetiva, trazer como eu faria. Eu vou disponibilizar esses meus slides no meu Twitter, então se você quiser acesso a esses slides, só me seguir, Ana Nery Dev. Eu vou estar postando por lá assim que eu finalizar aqui. E, bom, é isso. Eu espero que você tenha curtido, tenha gostado e que essa palestra sirva de inspiração para você buscar mais a fundo sobre tudo que foi dito aqui e no momento que você for fazer sugestões no seu serviço, ou for buscar gargalos no seu sistema, você consiga ter fundamentos para criar realmente sistemas robustos e escaláveis. Então era isso, pessoal. Ai, deixa eu voltar aqui para mim. Primeiramente, muito obrigada, Ana. Eu adorei essa sua palestra. Eu percebi, eu nunca tinha parado para estudar o que era system design, como é que fazia, quais eram dicas, né, para fazer e tal. E agora eu percebi que eu meio que eu faço um system design involuntário quando eu vou desenvolver algum sistema, sabe? Eu sempre paro e eu fico listando as coisas, vendo, isso vai ter tal Sim. rótulo, precisa de tal coisa, tais dados, enfim. Só que aí depois eu pego o negócio e jogo fora, né? Eu não guardo isso, não estruturo isso, como você mostrou hoje. Legal. Obrigada. Tem duas perguntas que o povo mandou aqui no chat. Caso vocês queiram mandar mais perguntas, sintam-se à vontade, tá bom? A primeira pergunta é de uma pessoa chamada Cyberproblem, que é: System Design vai detalhar coisas como tipo de banco de dados? Qual banco de cache vai usar? Acredito que seja nos exemplos que você tinha dado. Uhum. Sim e não, né? Depende muito do quão profundo você vai querer ir no seu system design. Falando assim, que nem a Garissa falou, eu faço um system design involuntário. Querendo ou não, eu acabo realmente pensando em qual banco eu usaria para aquilo, né? Mesmo sem nem querer. Mas é, tipo, totalmente involuntário. Tanto que na minha modelagem de banco, acho que ficou intrínseco para vocês que eu não usaria um MongoDB, por exemplo, né? Então, depende do quão profundo a gente quer ir na nossa linha de raciocínio, sabe? É bem livre, na verdade. Entendi, muito bom. E a segunda pergunta, né, por enquanto, né, novamente, caso vocês queiram, podem enviar mais, ainda tem tempo, tá? Sinta-se à vontade, não tá correndo, não. Que é do Jonathan Nassula, que é Elasticsearch seria uma opção para monitoramento? Sim, total. Aliás, era uma das opções que eu escolheria no meu system design, utilizar Elasticsearch. Claro, se eu tivesse grana, né? Mas pensando no mundo ideal, o Elasticsearch ele é muito bom para a gente ter um tracing das aplicações, a gente conseguir monitorar com qualidade. É bem bacana. Eu usaria um Elasticsearch ou um New Relic da vida. Acho que seriam duas opções que eu consideraria. Peraí. Pronto, me desmutei. Entendi. Mais uma pergunta da mesma pessoa, Cyber Problem.
Existe um cargo associado a System Design, assim como acontece como arquiteto de software e arquitetura de software? Uh-uh. Não, eu acho que o System Design ele é visto para pessoa desenvolvedora. A gente precisa ter um pensamento crítico de como funciona de ponta a ponta. Claro, cada senioridade vai ter uma visão diferente da outra. Uma pessoa júnior talvez não pense em todas as camadas que uma pessoa sênior já pegou de problemas e usaria. Então, não é um cargo. Eu acredito que é a cargo da gente, de dev, né? Saber montar um system design de acordo, tá? Por isso que no system design não é igual a arquitetura de soluções, que pensa no contexto de negócio, como implementaria todo o contexto de implantação. Não. Nosso objetivo com o system design é ter uma visão como um todo mesmo, assim, né? Entendi. Uma pergunta da Letícia. Ah, nossa, estão vindo mais perguntas. Eu tô muito feliz com isso. Pergunta da Letícia. Quais dicas você tem quais dicas você tem para quem quer se aprofundar no assunto? Tem alguma ferramenta barra forma de estudo ou conteúdo que você indicaria? Infelizmente, eu não tenho muitas dicas de conteúdos em português. Infelizmente, tudo que eu encontrei foi em inglês. Eu indico eu. Eu tenho produzido muito conteúdos de system design, quero produzir mais ainda. Mas, se inglês não for uma barreira para você, tem um curso que eu fiz da Algo Expert. Posso mandar o link aqui nos comentários para o pessoal colocar. É um curso pago, bem caro, mas eles aprofundam muito em system design. Eles dão todos os detalhes. É bem ciência da computação mesmo. E deixa eu ver. Ontem eu vi que tem um livro sobre system design utilizado para entrevistas. Então ele não vai ser tão profundo igual o Algo Expert, acredito eu, mas pode ser uma boa. Acho que um bom começo para você conseguir pensar nas camadas, né? Assim, ó, eu tô fazendo um sinal, né, que não quer dizer nada, assim, né, mas para você Ah! que fica correndo atrás de coisas, né, eu acho que é bom você aproveitar. Uma outra pergunta que enviaram até o momento, que é a pergunta do Lucas Ramos. Ana, você consegue me explicar melhor como funciona um blob? Para mim é como se fosse mágica. E para mim também. Eu quero saber a explicação dela. Sim, sim. Cara, eu acho que assim, eu veria o Blob como pode ser várias coisas. Eu posso criar uma API que ela vai utilizar dentro da lógica dela um algoritmo que eu consiga fazer uma distribuição e armazenamento de grandes dados dentro dela, um stream, por exemplo. Eu posso criar um sistema que utilize Node.js Streams para eu poder fazer uploads e downloads de vídeos. Então, pode ser várias coisas. Ele não é um algoritmo, uma receita específica. Claro, se você pesquisar Blob, você vai ver que várias pessoas implementam de diferentes formas e diferentes linguagens, né? Então, é bem aberto, né? O que eu gosto do System Design é isso, que ele é muito aberto, assim, sabe? Então você pode fazer diversas coisas. Por isso que é bem legal usar ele em entrevistas, né? Porque você vê até onde a pessoa vai no raciocínio dela, até onde ela vai montar. Então é bem bacana. Sim, inclusive, só complementando até um pouco, talvez seja até legal para um sistema onde você, por exemplo, busque dessa questão de blob, por exemplo, você usar um algoritmo próprio para fazer esse tipo de coisa. Você consegue descrever tudo via System Design também. Você consegue apontar até para onde, qual função está retornando para qual. Sim, Muito, muito legal esse alinhamento, né, de sim, possibilidades. total. Uhum. Pergunta da Juliana: para chegar nesse nível de desenvolver o System Design do zero, seria só com experiências? Pergunto porque eu sou Dev Júnior e me vejo com muita dificuldade em saber como começar um projeto, o que usar, fazer discernimento da melhor maneira que eu vou criar um projeto e ferramentas. Uhum. Compartilhe dessa sua dor, Juliana, e eu não digo que é só para júnior. Para eu começar um projeto novo também demoro para saber onde eu vou começar. Para fazer um system design também. A diferença é que nem eu falei, dependendo do nível, no meu caso, tenho muitas informações. Eu sei
quero fazer várias coisas, mas para um determinado objetivo não é necessário. O que eu te indico no seu caso, né, que você se sente perdida. Tem vários vídeos no YouTube sobre system design da Netflix, system design da Spotify. E pessoas montando isso na perspectiva delas, como elas montariam na perspectiva delas. Eu acho que é muito legal para você, que eu acredito que vai te dar várias ideias de como estruturar um sistema como um todo. E talvez te dê ideias de como montar o seu próprio, né? Porque você vai ver como aquela pessoa utilizou, quais foram os insights dela, e você pode fazer uma, sei lá, uma adaptação para o seu caso, né? Pelo menos é o que eu fiz. Muito bom. Pergunta de uma pessoa chamada Prog Showzin. As entrevistas, como é feito os desenhos na hora que está explicando? Existe ferramenta para apresentar ou vai no papel na hora? O papel não dá, né? Tipo, porque a gente tá via web, muitas vezes entrevistas. Acredito que é bem difícil, né? A gente ter entrevistas técnicas presenciais hoje em dia. Então, é bem comum utilizar um Lucidchart, famoso Draw.io, ou ScaleDraw, que foi o que eu usei para montar os diagramas e modelagem de dados que eu fiz. Ambos são gratuitos, tá? Você consegue abrir um documento e criar os desenhos que você quiser. Muito bom. Pergunta. E para fechar, a última pergunta que a gente vai ter aqui é pergunta do Vandrei Pérez. Faz parte do System Design o levantamento de informações como parte de infra, máquina, aonde a aplicação vai rodar, por exemplo, SEO dela, etc. Eu acredito que não sei dizer. Pelo fato do System Design poder ir tão longe quanto você queira, você pode se aprofundar nisso. Mas eu acredito que o objetivo, no fim, é saber como tudo vai se comunicar, né? Então, assim, se o objetivo se o seu problema em específico é resolver um gargalo de infraestrutura, talvez faça sentido. Agora, no caso, sei lá, monte para mim um system design de um e-commerce. Aí você pode ver se você vai querer montar todo um sistema de infraestrutura para uma Black Friday, por exemplo, né? Aí talvez faça sentido. Então, né, é bem aberto, né? Então não tem certo e errado, eu acho. Acho que eu vou até ficar meio repetitiva falando isso. Mas eu faria dessa forma, né? Até porque isso volta para o que você disse na palestra, que é sobre arquitetura de soluções, né? Uhum. Talvez, se você está tentando planejar um sistema nesse nível, se faça mais sentido você ter um system design e ter uma arquitetura de soluções ali que vai estar em volta do seu Sim, system design. Talvez. Então, é uma sim, verdade, possibilidade. né? Uhum. Uhum. Mas acho que é isso, gente. Todas as perguntas aqui, não todas as perguntas necessariamente, mas o que o tempo permite, já respondemos todas as perguntas. E é isso. Muito obrigada, Ana. Adorei essa Obrigada. palestra e eu imagino que todo mundo que assistiu também adorou. Novamente, inclusive, acho que vocês, eu tenho quase certeza, isso, tenho quase certeza que vocês vão receber um e-mail perguntando sobre o feedback da palestra. Não, é que eu me confundi agora, porque eu fiquei tentando lembrar coisa do ano passado, que eu já palestrei na CodeCo também, eu comecei a tentar lembrar depois. Mas enfim, vocês vão receber o e-mail com o feedback da palestra, por favor, preencham ele para que a Ana e a CodeCon tenham uma melhor ideia de como foi. E só dando os avisos que eu dei no começo e dando aqui de novo. Por sinal, o arroba da Ana é arroba AnaNeriDev, tá ali embaixo do nomezinho dela, caso vocês queiram seguir ela em todas as redes sociais. Dando os avisos novamente. Tá rolando promoção de camisetas na loja da Developer, 20% off nas camisetas da CodeCon e na Devs Cansados. Para vocês acharem essa promoção, é só ir no stand da Developer dentro do próprio mapa da CodeCon. Vai rolar a CodeCon presencial dia 26 de agosto em Joinville. Os ingressos já estão à venda, só procurar no site da CodeCon. E também vai rolar um evento da CodeCon para pessoas sêniores ou para quem está buscando virar sênior em Floripa, dia 28/10. E agora a gente vai partir para uma roda de conversa. E é isso, gente. Muito obrigado por terem acompanhado até aqui. Eu vou até pegar, já para anunciar as pessoas certinho, eu vou pegar quem vai estar na roda para não esquecer de ninguém, ó. Porque você deve saber sobre confiabilidade, disponibilidade,
manutenibilidade, aí quase que eu e conversabilidade com o Pedro Castilho, a Mari Borges Souza e a host Morgana Giovanelli. É isso, gente. Daqui a pouco, daqui 10 minutos, vai começar e eu espero que vocês fiquem até lá para assistir, tá? Muito obrigado e Uhul! até a próxima.